Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Fernando, do Instituto Teológico Filadélfia. E hoje, como é sexta-feira, nós vamos estar aí apresentando alguns dos títulos que contribuíram para a nossa formação, para o nosso aperfeiçoamento. Estamos sempre buscando prosseguir em conhecer ao Senhor, em busca da verdade. E alguns dos livros que marcaram minha vida e que eu vou estar indicando nesta tarde de sexta-feira foram os livros do historiador Christopher Dawson, que contribuíram muito, me ajudaram a ressignificar a minha vida, a minha função como historiador eclesiástico, visto que as universidades hoje foram tomadas, ocupadas por esquerdistas, e existe muita desonestidade nos escritos de historiadores esquerdistas. As universidades sempre forçam os historiadores e os profissionais da área de ciências humanas ou a serem marxistas ou a neomarxistas, e existe muita desonestidade que eu não vou me dar aqui, dedicar muito tempo a ficar debatendo sobre o tema. E um dos historiadores ao qual se tornaram um dos meus prediletos, nas próximas semanas eu vou estar aqui apontando, indicando outros títulos de historiadores que valem a pena nós lermos e termos em nossas bibliotecas, nós que somos servos de Deus e pesquisadores da Palavra de Deus. Os 3 livros do Christopher Dawson que eu li por completo e que eu recomendo nesta sexta-feira é este aqui, ó. Dinâmicas da História do Mundo, de Christopher Dawson. Esse livro é importantíssimo, vem da editora foi editado pela editora Realizações. Temos também esse outro título dele aqui, que são em 2 volumes, Christopher Dawson, A Formação da Cristandade e A Divisão da Cristandade. Esses 2 títulos, também do historiador Christopher Dawson. Todas essas obras eu as li completamente e foi um ano assim importante porque para nós cristãos nós estávamos um tanto que ansiosos. Era o ano em que estaria ali completando os 500 anos da Reforma, e a Igreja de Cristo, a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, estava numa expectativa, né? Alguns pesquisadores pentecostais estavam fazendo cálculos, já haviam se passado alguns Shemitahs, né? E alguns estavam acreditando que o dia terrível do Senhor poderia ser ali no ano de 2017. Especulações à parte, nós sempre temos que ouvir e respeitar as opiniões, né? Analisar tudo e retende o que é bom. E neste livro, A Formação da Cristandade, eu vou estar passando aqui alguns tópicos, como o livro se divide. O livro é de aproximadamente 446 páginas, e os assuntos assim abordados é a apresentação da edição brasileira, Christopher Dawson, historiografia, cristianismo, desafios do nosso tempo. Depois tem um prefácio da edição brasileira, a cristandade de Christopher Dawson. Depois tem um outro tópico, a introdução da edição brasileira e a ideia católica de história, de Dermot Quinn. Notas sobre a tradução, Márcia Xavier Brito, na página 75. No capítulo 1 nós vemos a apresentação, introdução do presente estudo, o cristianismo e a história da cultura, a natureza da cultura, o crescimento da difusão da cultura, primórdios da cultura cristã, a ideia cristã e judaica da revelação, a vinda do reino de Deus, o cristianismo e o mundo grego, o império cristão, a influência litúrgica e da teologia no desenvolvimento da cultura bizantina, a igreja e a conversão dos bárbaros, a formação da cristandade medieval e ascensão e declínio, a fundação da Europa, os monges do Ocidente, a era carolíngia, a Europa feudal e a era da anarquia, o
o papado e a Europa medieval, a unidade da cristandade ocidental, os feitos do pensamento medieval, Oriente e Ocidente, na Idade Média, o declínio da unidade medieval. Depois nós temos como segundo volume desta obra a divisão da cristandade. Nós vemos capítulo 1, as consequências culturais da quebra da unidade cristã, o declínio da unidade da cristandade medieval, a renascença na Itália, a renascença no norte, Erasmo de Roterdã, Itália e a ciência renascentista, Martinho Lutero e o chamado à revolta, a revolução dos príncipes, a reforma da Inglaterra, a reforma na França, o concílio de Trento, a ascensão dos jesuítas, os puritanos e a formação da Nova Inglaterra, as divisões nacionais da cristandade dividida, o renascimento católico e a cultura barroca, a cultura da cristandade dividida, a era de Luís XIV e a formação da cultura francesa clássica, o movimento wesleyano nos Estados Unidos, a secularização da cultura moderna, a era do iluminismo. Estes são os dois volumes que completam a divisão da cristandade e a formação da cristandade, de Christopher Dawson. O volume que eu mais gostei é esse, praticamente, que de certa forma envolve um pouco da teoria da história, né? A compreensão de como a execução do fato, o desenvolvimento dos fatos, uma forma de abordagem para análise do desenvolvimento dos fatos, as dinâmicas da história no mundo, tá? Eu vou estar lendo um pouco aqui do prefácio. As fundações em direção a uma sociologia da história, as fundações sociológicas da história, as fontes de mudança cultural, a sociologia como ciência, a sociologia, a teoria do progresso, a civilização moral, o progresso e decadência das civilizações antiga e moderna, arte e sociedade, vitalidade ou padronização na cultura, polaridade cultural e cisma religioso, previsão em religião, o significado da cultura em T.S. Eliot, o movimento da história no mundo, a religião e a vida da civilização, os povos guerreiros e o declínio da civilização arcaica, as origens da civilização clássica, a família patriarcal na história, estágios na experiência religiosa da humanidade, o urbanismo e a natureza orgânica da cultura, a evolução da cidade moderna, o catolicismo e a mentalidade burguesa, a crise mundial e a tradição inglesa, o bolchevismo e a burguesia, concepções da história do mundo, o cristianismo e o significado da história, a visão cristã sobre a história e a revelação cristã, o cristianismo e contradição na história, o reino de Deus e a história. Esse capítulo, essa sessão da segunda parte aqui eu achei fenomenal, por mostrar e expor a transcendência de Deus e as suas determinações como soberano Deus sobre o destino da história. Na seção 2 da segunda parte, né, vemos o problema da meta-história, Santo Agostinho e a Cidade de Deus, Edward Gibson e a Queda de Roma, Karl Marx e a Dialética da História, H.G. Wells e a sua História Universal, Oswald Spengler e a Vida das Civilizações, Arnold Toynbee e o seu estudo de História, a Europa em Eclipse. Essa obra aqui é bem volumosa, tá? Ela tem aproximadamente são 630 páginas. Essa é a principal obra, na minha opinião, do historiador Christopher Dawson, e ela é excelente, tá? Recomendo a todos aí que querem se aprofundar no conhecimento historiográfico acerca
da interpretação dos fatos, da compreensão dos fatos, da realidade, em especial para você que é cristão, que gosta de história. Christopher Dawson é uma ótima pedida. Que Deus abençoe a sua vida grandemente aí. Espero que eu tenha contribuído para você, indicando esses livros, que você possa estar aí adquirindo. É da editora Realizações. Que Deus abençoe sua vida, bom final de semana, a paz do Senhor Jesus Cristo.